Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode ganhar 15 mil reais por mês de renda passiva e qual é o caminho para você chegar lá. Se isso parece interessante, já deixa teu like e presta muita atenção no que está por vir. Bom, eu quero começar pelo mais óbvio. Para chegar num nível de ter uma renda passiva previsível de 15 mil reais por mês, a primeira coisa que você precisa ter é um plano. Eu me lembro muito bem quando eu fiz meu primeiro plano para viver de renda passiva. Eu tô falando aqui do ano de 2010, eu tinha meus 17 anos, primeiro ou segundo semestre da faculdade, fui apresentado à cadeira de matemática financeira, né, quem cursou administração ou contábeis, que é o meu caso, lembra, né, que você tem essa cadeira, você compra, né, uma HP 12C, uma calculadora financeira, e eu aprendi a usar ali ela, né, aprendi a fazer cálculos de juros compostos, cálculo de amortização de dívidas, mas enfim, tá, aí eu comecei a fazer meus cálculos. E o que eu queria saber ali? Eu queria saber quanto eu precisava acumular para poder viver de renda com uma renda passiva até menor do que eu falo nesse vídeo. Na época eu pensava em 10 mil reais por mês. E eu me lembro que eu botei lá, né? Meu patrimônio inicial era algo muito pequeno, eu era jovem, né? Botei ali aportes projetados de 300 reais por mês. Eu ganhava 700 reais por mês num estágio, mas eu pensava que ao longo da jornada eu ia aumentar minha capacidade de aportes. Eu botei a média ali de 300 por mês. Botei que meus investimentos renderiam 10,75% ao ano, sabe por quê? Era a taxa Selic daquela época. Lembro que fiz o cálculo para descobrir qual era meu patrimônio meta, também considerando a taxa Selic. Enfim, coloca todas essas variáveis, o resultado da conta deu 30 anos. E eu fiquei relativamente feliz, né? Eu tinha 17, somei 17 com 30, teria 47, teria uma renda passiva de 10 mil reais por mês. Naquela época valia mais do que hoje. Pensei, poxa, show. Tamo bem, tamo no caminho certo. Fiquei animado, né? Aí depois do intervalo entre as aulas, chamei o Diego, que era um amigo meu, e comentei com ele: Diegão, esse aqui, ó, é um futuro milionário. Fiz as contas e quando eu tiver 37 anos, velho, vou ter milhões já, vou viver de renda, a vida vai ser muito massa. E o Diegão pegou e jogou um verdadeiro balde de água fria em mim. Ele conseguiu fazer isso, assim, em menos de 10 segundos e com apenas duas frases. A primeira: Pô, tu sabe, né, que a taxa Selic, ela sobe e desce. Tu pensou que ela pode ser menor na média entre hoje e os próximos 30 e poucos anos? E a segunda: Tu chegou a considerar a inflação? Sabe, tem inflação, né? Então tem que pegar o investimento da taxa Selic, um tesouro Selic, tem que tirar imposto de renda, tem que tirar o impacto da inflação. Vai te sobrar ali uns 3% ao ano. E eu pensei, bicho, que o Diego tem razão, velho. Vou refazer aqui as minhas contas. Fui lá, refiz as contas e eu demoraria 115 anos para bater meu patrimônio meta, ou seja, tava lascado. Enfim, tá, tô te contando tudo isso pra te jogar a luz a duas coisas. Primeiro, você precisa ter um plano, que nem eu tinha lá atrás, por pior que fosse ele. E segundo, nesse plano, uma das variáveis que você vai ter que usar é a taxa de retorno estimada da sua carteira. E aqui muitos erram. Muitos pegam uma taxa Selic bruta, quando o que você deve fazer, na minha opinião, é considerar uma taxa de retorno real, ou seja, acima da inflação projetada. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas antes, vamos lá. Como criar o seu plano para independência financeira? Esse vídeo aqui, caso você não tenha percebido, é sobre independência financeira, que é o momento que você vai chegar lá no futuro com um patrimônio grande o suficiente, bem investido, cujo retorno dele, acima da inflação, pode te gerar uma renda aí de 15 mil reais por mês ou até mais do que isso. E para criar esse plano, você precisa estimar uma série de variáveis. Não tem como fugir. A partir daqui é isso que eu quero fazer contigo, trazendo premissas, trazendo variáveis que são bem vida real, sem tentar te vender um sonho ilusório de que você vai ficar muito rico só investindo. Não vai. Então vamos lá. São alguns passos aqui, tá? 5 passos. Presta atenção. Passo número 1, o mais simples. Saber quanto você tem hoje para investir para o seu plano de conquistar a liberdade financeira. Isso aqui é muito simples, né? Você abre sua conta na corretora, você olha quanto tem lá, você se pergunta, isso aqui é tudo para o longo prazo? Se sim, esse é seu patrimônio hoje. Esse é o patrimônio hoje envolvido nesse plano para a liberdade financeira. Passo número 2. Quanto você pode fazer de aportes mensais? Ou seja, qual a sua estimativa de aportes que você pode fazer todos os meses entre hoje e o futuro? Você tem uma boa noção de quanto você consegue aportar hoje e provavelmente você vai trabalhar duro para conseguir aumentar os aportes ao longo do tempo, mas estima com o que você consegue fazer hoje. Terceira pergunta. Qual a renda mensal que você deseja ter no futuro? Eu ali com meus 17 anos, em 2010, queria ter uma renda mensal de 10 mil reais por mês. Hoje eu quero ter de 50 mil reais por mês. Esse vídeo aqui é sobre 15, então aqui vamos usar esse exemplo aqui de 15. Eu já vou te mostrar como você calcula isso, mas não sem antes comentar sobre o quarto e o quinto passo, sendo o quarto, entender qual é o seu prazo desejado para a conquista da liberdade financeira, e o quinto passo é fazer os cálculos e eventuais
ajustes que vão sair dessa conta. E aqui são dois cálculos, tá? O primeiro, qual é o seu patrimônio meta? O que é patrimônio meta? É um patrimônio a ser conquistado que vai te proporcionar aí com seu retorno a renda que você deseja ter no futuro. Eu gosto de sempre trabalhar com dois cenários de patrimônio meta. O primeiro cenário é o mais conservador, considerando uma carteira de investimentos bem conservadora, 100% investida em Tesouro Selic ou algo próximo a isso. Bom, essa carteira aqui, tá? A equipe do Clube do Valor fez os cálculos, historicamente, já líquida de imposto de renda, já descontada a inflação, ela rendeu 2,82% ao ano. E você pode pensar, Meu Deus, mas a taxa Selic está mais alta hoje. sim, ela está mais alta, mas porque a inflação está mais alta. Inflação e taxa Selic sempre andam juntos, tá? Ó, vê aí a correlação entre elas, é total. Quando a inflação estava baixa, a taxa Selic estava em 2% ao ano. Quando ela aumentou, a taxa Selic aumentou também. Então não tem muito o que fugir disso, tá? Mas, tá? Esse retorno histórico do investimento sem risco no Brasil de 2,82%, quase 3% ao ano, é muito alto. Tô pensando aqui num ativo que não tem risco nenhum. Todo dia ele sobe um pouco, não vai te gerar calote, não vai te dar dor de cabeça. Porra, ficar quase 3% ao ano mais rico sem correr risco nenhum é bom demais. Eu acho que até no futuro vai ser menos do que isso. Essa é a taxa 1. A taxa 2, cenário 2, eu vou te propor aqui, é pensar num retorno composto real acima da inflação de 5,53% ao ano. Por quê? Esse foi um cálculo que a minha equipe aqui fez do Clube do Valor, fazendo backtest de uma carteira balanceada, né? Ou seja, um cara que não quis correr tanto risco, mas já investiu em ativos de risco no longo prazo no Brasil, descontado aí todas as taxas. Bom, tendo esses dois cenários, você consegue calcular dois números, né, duas estimativas de qual é o seu patrimônio meta. Como é que você faz isso? Bom, você pega a renda que você deseja ter, né, renda mensal, multiplica por 12 para transformar ela em anual e divide pela taxa estimada. Então, no primeiro cenário, a taxa de 2,82% ao ano, tá? Você divide por 0,0282, que é a mesma coisa que dividir por 2,82%, e vai chegar num patrimônio meta de mais ou menos R$ 6.382.978, ou seja, mais ou menos R$ 6 milhões, beleza? Faz de novo a conta agora para o segundo cenário, aí você vai ver a diferença que é investir bem, né? Multiplica a renda passiva mensal desejada por 12, transformou em anual, dividiu aqui por 0,0553, né? 5,53% ao ano acima da inflação, líquido de taxas, aí dá um patrimônio meta de 3,2 milhões de reais, né? R$ 3.254.972. Ou seja, investir bem vai te fazer ter que acumular um patrimônio pela metade. Ou seja, investir bem vai te fazer ter que acumular um patrimônio metade do tamanho que você teria que acumular se investisse mal. Agora, o segundo cálculo, você vai conseguir chegar lá no prazo que você deseja? É uma questão de fazer as contas. Eu já vou te mostrar uma calculadora online que faz essas contas para ti, mas já te adianto que aqui a resposta vai ser ou sim ou não. E se ela for não, você tem basicamente 3 alternativas para aumentar as chances de conseguir viver de renda. A primeira, nada sexy, mas banho de vida real. Aumentar seus aportes. Ou seja, criar um negócio paralelo, se dedicar mais a crescer mais rápido na tua carreira, empreender, enfim, fazer o que for necessário para ganhar mais e com isso conseguir poupar mais e aumentar os seus aportes. Foi o caminho que eu segui, que todos os educadores financeiros seguiram. Todos eles são empreendedores. Caminho 2, mais tranquilo para todos, aumentar o prazo. Pô, se eu desejava acumular essa meta em 25 anos, pô, quem sabe eu não espero 35. É bem mais factível ter um prazo um pouquinho mais alongado. Terceira opção, não é tão boa, mas é essa, né? É diminuir o desejo de renda passiva mensal. Opa, com os cálculos que eu fiz não vai dar, então não vou esperar 15 mil reais por mês, vou esperar menos. Meio ruim, né? Meio derrotista. Eu tentaria bater aí essa meta. Mas enfim, tá? Viu aqui que eu não dei uma quarta opção, que seria aumentar o retorno da carteira, porque essa opção não existe, tá? Não existe 5 criptomoedas que vão transformar 100 reais em 1 milhão, não. Esquece isso, uma boa. Bom, vamos lá para simulações? Vamos, mas não sem antes eu comentar sobre como investir bem esse dinheiro. Porque sim, não dá para ter um retorno astronômico investindo, mas tu vê a diferença entre investir bem e investir mal. Entre o Tesouro Selic e uma carteira balanceada, é quase o dobro de retorno acima da inflação. E para investir bem, aqui no Clube do Valor, a gente segue uma estratégia chamada de estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia que a gente orienta e ajuda os nossos clientes dos nossos serviços de wealth a seguir aqui. Então, para cada cliente, a gente entende bem a jornada deles, a tolerância ao risco, o objetivo de retorno, e a gente propõe uma alocação de ativos, uma composição de carteira ideal para esse cara, considerando as particularidades dele. Enfim, eu não quero me estender muito aqui no como investir, porque recentemente eu escrevi um e-book chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão. E nesse e-book eu apresento passo a passo prático da estratégia de alocação de ativos, que é uma estratégia que vai te trazer muita clareza sobre quais ativos comprar, sobre quando vender, e vai te ajudar a chegar lá na liberdade financeira
mais rápido, mas dentro, né, de uma expectativa realista. Esse e-book você pode baixar gratuitamente apertando nesse botão aqui e preenchendo os dados na próxima página. Dito isso, vamos às contas, né? Quanto você precisa acumular para ter uma renda passiva de R$15.000 e vai dar para conquistar essa renda passiva no prazo que você deseja? Eu vou te fazer alguns cálculos e vou te mostrar como fazer. Para isso, eu vou usar a calculadora de dependência financeira do Clube do Valor, que calcula tudo para ti com base nas premissas que eu te passei. Então você aperta no link que vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, clica em começar a simulação, coloca lá quanto você tem para investir hoje. Aqui eu vou calcular um cara que tem aí hoje R$500.000 para investir, que é o nosso patrimônio médio aí dos nossos clientes dos serviços de Wealth. Coloca ali quanto você consegue aportar por mês, coloca ali a renda passiva mensal que você gostaria de ter lá na frente e o prazo. Aqui eu vou botar um prazo de 20 anos. Aí clica em calcular. Aí a gente vai calcular e vai te trazer o resultado disso tudo com os dois cenários que eu te comentei. E nesse caso aqui, tá começando com R$500.000 por mês, aportando R$2.000 todos os meses e buscando uma renda passiva de R$15.000 por mês, levaria 61 anos no cenário conservador investindo mal e 26 anos, menos da metade, no cenário já investindo bem, mas ainda assim não ficou dentro do prazo, né, que eu desejava ali de 20 anos. E o legal dessa ferramenta é que você pode colocar os seus próprios dados. Então, se você tem mais de R$500.000 para investir, pode colocar lá o seu patrimônio. Se você tem menos, pode colocar lá. Se você aporta mais, coloca lá. Se você tem um prazo maior, coloca lá. E aí você pode ver a sua própria resposta feita sob medida para ti, usando essa ferramenta, né, que tá nesse link aqui que eu tô apontando também no primeiro da descrição. E aí, se você é um investidor, eu preciso fazer um alerta aí para algo que eu vejo que está acontecendo agora na Bolsa de Valores. Vou deixar aqui o link para esse vídeo em que eu dou esse alerta. E se você quiser usar simulador, fazer seus cálculos, compartilhar com a sua família, o link eu vou deixar aqui. E não te esqueça de dar aquele like e deixar o comentário dizendo se você gostou do vídeo ou não. Grande abraço e até mais.